Start. 2, 1. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast Papo Estelar, episódio YT-041. 40 e... Baixa as Uau! calças, solta um pum. Esse é tranquilo, esse dá pra falar nesse horário. Esse pode, né? O do 38 que não podia. É, 38 foi cabuloso. Foi meio cabuloso. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o contato extraterrestre de Rua, que foi no Zimbábue, né? Caramba. E antes da gente começar, eu vou pedir aqui encarecidamente para você deixar o seu blibli, que é o like, né? Na língua dos outros seres. O blibli. E o chicken que é se inscrever. Chicken não. Acho que eu roubei essa do Michael. Entendi. Saudoso Michael. Finado. E também sigam no Instagram, @papo.estelar. E agora a gente tá no Tico-Tico. Não, no YouTube dá pra falar TikTok, acho que é só no Instagram que não dá, né? Não sei. A gente tá, pelo que eu ouvi falar, né? Não sei, mas agora a gente tá no Tico e Teco, segue a gente lá, Papo Estelar, tá bom? Não sei mexer direito ainda lá, tamo vendo como funciona. Não, É que eu sou mais velha, né? Os jovens dominam lá, né? Isso, aham. Mas então, Mandinha, você quer... antes da gente começar, eu quase esqueci uma coisa muito importante. Segue nosso dedinho. Ele é muito rápido, tá cada dia cara. mais ligeiro o Ele negócio. É muito rápido, cara. Ele deve ficar assim, é agora. Vai ter que aumentar o salário dele, o Pia tá ficando muito bom. Tá muito ligeiro, né? Nem terminei de falar, ele já tá... Bom, gente, a Mandy então vai começar a contar sobre o contato de Rua. Então, bora lá, galera. Bora. O que foi o contato de Rua? Vou contar pra vocês. Bom. A gente sabe, né, que as crianças têm uma imaginação fértil e tal. Porém, imagine agora 62 crianças afirmarem em conjunto que viram um ET. Pois é, esse foi um fato que supostamente teria acontecido há mais ou menos 28 anos, né, atrás. Em 1994, esse grupo de crianças de uma escola particular na cidade de Rua, no Zimbábue, afirmou ter visto 3 bolas de prata voando no céu. Essa foi a descrição delas, né? Segundo a história contada por elas, os objetos não identificados desapareceram logo depois de um flash brilhante e eles foram vistos instantaneamente em outro local bem próximo dali. E de acordo, né, com os relatos, isso aconteceu mais 2 vezes até que um dos objetos começou a descer em direção ao chão. E aí, quando ele pousou, as crianças relataram ter visto um ser saindo da nave, né? E andando um pouco e tal. Em seguida, ele desapareceu, assim, foi embora rapidamente. Então a gente vai ver o que aconteceu na próxima parte dessa história. Sim. Mas existe uma grande possibilidade também, sabe do quê? Da tia da merenda ter colocado um suco estragado no suco diferenciado para as crianças. Na massa com salsicha lá. Isso. Era esse tipo de lanche que tinha no teu colégio? Não, assim, brincadeiras à parte, esse é um caso que, apesar de não ter muita exposição, eu, Daniel, acredito bastante. Esse foi um dos contatos mais, tipo assim, quase descarados, assim, que aconteceram na história, cara. Sim. Foi assim... São testemunhos de crianças, porém a gente tem que levar em consideração que não é uma, são 62 crianças. Algumas até nem puderam testemunhar porque os pais não quiseram. A mãe não deixou? Teve pais que tiraram as crianças da escola por medo, assim, né? Então, sim. Às vezes a exposição da criança, assim, também, claro. Tipo, tem um monte de coisa envolvida, sim, né? Sim, claro, com certeza. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o fato. O ocorrido. O bagulho. O bagulho mesmo. O bagulho mesmo. Então, assim, no dia 16 de setembro de 1994, muitas crianças que estudavam na escola de Ariel, em Rua, no Zimbábue, estavam no pátio da escola. Criança, brincandinho e tal. Tá assim. E daí, na hora do recreio, né, a maioria delas disseram ter presenciado a mesma cena.
E que cena era essa? Bom, segundo informações, 62 crianças estavam brincando tranquilamente, mas logo a diversão foi interrompida, ou não. Ou não, né? Quando viram 3 esferas de prata voando acima delas, desaparecendo em um clarão e aparecendo novamente em outro lugar, que nem a gente falou ali no resumo, né? Bom, depois de repetir esse processo um total de 3 vezes, a nave desceu e pousou a cerca de 100 metros de onde as crianças estavam brincando, em uma área arborizada, cercada ali no fundo da escola, né? Onde as crianças não tinham permissão para brincar, porque a escola só vai até um ponto, depois tem invasão de propriedade. Não tem Já essa. era do vizinho daí se o terreno. Se for criança, se for adulto, é porrada. Não, imagina. Bom, logo depois, um pequeno ser com cerca de 90 centímetros de altura. Greyzinho, a princípio. Greyzinho pequenininho. Um bichinho de matar pedrinho. Surgiu saindo do objeto e começou a caminhar ao redor da área cercada, ficando bem próximo da nave. Depois de um tempo, o humanoide se tornou consciente de seus observadores e desapareceu em seguida, indo embora velozmente com a nave. Ou seja, ele sumiu e foi pra dentro da nave. Sim, isso daqui que, tipo, ele se tornou consciente dos observadores. Eles estavam conscientes. Já sabiam, né, eles deram a mensagem, tipo, talvez ao olhar pras crianças, porque depois, mais pra frente, a gente vai discutir que algumas crianças dizem ter... assim, né? ouvido alguma coisa ali. De forma telepática. Assim, isso, né? Exatamente. Tanto que isso não é uma coisa que eu deixei tão descrito já aqui no começo, porque não foram todas as crianças. Então, foi algumas só que receberam essa mensagem telepaticamente, assim, né? Exatamente. Então, algumas descrições das crianças variam, mas a maioria coincide. As crianças... Todas elas foram entrevistadas pelo professor de Harvard finado, né? Infelizmente, John Mack. Psiquiatra, né? Psiquiatra, o cara... Se você não conhece ele... Vale a pena pesquisa, porque foi um grande profissional, assim. Um grande renome na área. Né? E principalmente nesse contexto aqui, ufológico também. Ele entrevistou todas as crianças, né? Bem interessante. Tem até um filme de 2020... Saiu um documentário do Jamie Foxx sobre isso. Eu não lembro, Encounter ou algo assim. Não lembro. Eu posso deixar a descrição no vídeo. Né? Bom, cerca de 40 crianças foram ouvidas pelo John Mack, né? Por causa daquele lance dos pais e tal, né? E elas foram convidadas a desenhar o que viram. E a maioria descreveu um ser com olhos grandes e negros, em formas de bola de futebol americano, com um pescoço magro, pele pálida e cabelos longos pretos, vestindo um traje escuro. Nossa, esse tinha um cabelinho. Não, mas peraí. Se tinha olhos negros, se tinha cabelo escuro, se tinha pele pálida e traje escuro, não era um extraterrestre, era um fã de death metal, bro! Yeah, baby! Chegou a soltar teus cabelos. Não é mesmo? Pode ser. Não, essa descrição eu já vi em muito show de rock. Sabe aquele vídeo do cara que sai correndo, assim, descendo a colina e cai com a guitarra. Mas eu vou contar o que seres queriam, né? A princípio, baseado nos relatos dessas crianças. Uma dessas crianças disse que tudo isso que estava acontecendo era como se fosse um aviso de que a nossa atividade aqui na Terra, ela tá prejudicando o planeta em que a gente vive, né? Então, que a gente deveria parar de agredir o planeta Terra. E todos que forneceram respostas, eles notaram que os seres nunca disseram nada verbalmente. Então, quem obteve essas informações foi telepaticamente, como a gente tinha comentado, né? Ou via Kisuko. Ou tem a fita do Kisuko também, que pode ser. E aqueles que acreditam na história, eles dizem que a legitimidade do incidente está contida em 2 ideias, né? No caso, a primeira é a questão: por que 62 crianças mentiriam sobre uma coisa dessas? Né? E a outra é como, especialmente em uma época antes da internet, as crianças, tipo, evocaram uma descrição de um alienígena bem estereotipado, assim. Então, elas não tinham acesso à informação como a gente tem hoje. Tipo, se eu quero ver quais as raças alienígenas que existem, eu vou lá, dou um Google e eu tenho. Antigamente não tinha isso. Então, muitos pais, até eu acredito que não acreditavam, a família inteira não acreditava em nada disso. Então, da onde que essas crianças tiraram tantas coisas vívidas, assim, sabe? Inventaram, né? E... como, né, tinha comentado aqui da busca, né? Se você fizer uma busca rápida, você vai saber, né, e tal. E
elas não poderiam também, tipo, forjar os desenhos, né? Como elas têm bastante relato, assim, eles fotografaram, fizeram filmagens, né? Porque eles pediram para as crianças desenharem tudo. Então, baseado nesse contexto, não teria até como as crianças, tipo, fazerem esses desenhos, assim, tudo, Sim. porque elas não saberiam. Eu até tenho exemplos de crianças que pedem, durante as entrevistas, o desenho das outras pra mostrar, tipo, ele desenhou melhor que eu, mas é bem parecido, assim. E daí, às vezes, em cores diferentes, e perguntavam para as crianças, né? Pra saber realmente o que elas estavam pensando. Perguntavam assim, mas por que você fez amarelo? Sabe qual foi a resposta da criança? Eu não tinha lápis cinza. Porque era cinza o brilho. Só né? que alguns colocaram de outra corzinha ali só pra então, representar, tipo, porque não tinham... Claro, então, tipo, cara, é interessante. Eu gosto dessa história, pra mim é a história que tem mais relatos, mas não tem quase nenhuma prova, basicamente. Evidência, assim Evidência, mesmo. né? Mas é a que mais me assim, eu olho e falo, putz, cara, eu consigo acreditar nisso tranquilamente. Nossa, muito de boa, tranquilamente mesmo, nesse caso eu acredito. E tem também o relato de uma menininha, assim, que ela disse, né, abre aspas, eu juro por todos os cabelos na minha cabeça e toda a Bíblia que eu estou dizendo a verdade. Então, tipo, a criança tá assim, eu vi, entendeu? Não é coisa da minha cabeça e de outras 61 crianças que estavam ali, né, no caso. Sim. E quando essa menina foi perguntada, né, sobre o que teria motivado a visita desses seres extraterrestres, as crianças tinham diferentes respostas, né? Algumas acreditavam que foi devido ao incidente iminente no futuro, né? Enquanto outras achavam que era um sinal de que o fim do mundo estava chegando. Eles não entendem ali. direito, né, o conceito da coisa. Pra gente já é difícil, imagina pra uma criança, sabe? Mas imagina a criança falar, eu juro por todos os meus cabelos da minha cabeça, termina de falar, fica calva. Cai tudo. Criança calva. É a tropa do calvo. É a tropa Parece do a tropa do calvo. Eu vi um vídeo já. Cara, eu não sei o que tá tendo, que o pessoal hoje em dia o pessoal tá tão... adorando calvo, né? O negócio é zoar calvo na internet. O mundo é dos calvos, exatamente. Né? Mas assim, vamos pros depoimentos das crianças. Eu vou ler um, você lê outro, depois eu leio depois você lê outro. Porque são várias crianças, e daí a gente consegue passar com, né, com essa fidelidade, né? É fidedigno aqui o relato. É fidedigno, né? Bom, então vamos lá para a parte mais doida, né, que é o depoimento das crianças, né, porque esse caso tem, que nem eu falei, dezenas de testemunhas e é bem intrigante, assim, as coisas que elas falam quando questionadas, né. Uma menina da escola disse que, abre aspas, estávamos brincando próximos a um tronco de árvore, então vimos algo brilhante e todos corremos para lá. Isso foi no início da manhã, era a hora do intervalo. Foi quando vimos algo brilhante e vimos duas pessoas. Eles estavam com um uniforme preto apertado e eles tinham olhos grandes e um pequeno nariz. Não conseguimos muito bem ver o nariz, ela disse, mas era pequeno. A sua boca era bem pequena também. Um deles estava correndo em câmera lenta pela nave e o outro estava de pé ao lado da nave. Loucura na cabeça das crianças isso, né? Diz que a pele, né, do extraterrestre, né, então a gente viu como eles se alimentam e limpam, né, a pele. Tem um esquema assim, né? E é muito doido porque esse tempo que eles ficam fora da nave, que foi bem rápido, segundo as crianças, condiz muito com eles não conseguirem sobreviver muito na nossa atmosfera. Então eles geralmente vêm e quando eles raramente são vistos em forma física, né, no nosso mundo, assim... É um período de tempo muito curto. Sim. Porque eles não suportam a nossa atmosfera, as condições, né? Eu já acho isso um pouco estranho, porque também a gente já viu alguns outros relatos que tudo... O físico pro extraterrestre é a última opção de tudo, né? Então, tipo, eu não acredito... Eu creio que eles são mais frágeis fisicamente do que a gente. Eu não sei, mas, tipo, provavelmente seja isso. Mas eu acho que em tantos relatos a gente vê assim, os extraterrestres estavam com uma roupa X, ou... Eles estão sempre vestidos com alguma coisa, então né? eu acho que eles não precisariam passar nada porque eles têm tecnologia suficiente pra que não precise de nada, sim, assim, claro, entendeu? mas eu digo, se eles por acaso quiserem dar um rolê fora da nave, do nada, tipo, vamos pular no mar, vamos pular, fazer um big jump, é o tempo de descer e voltar pra nave, porque eles talvez não aguentariam. Isso... Segundo pessoas que falam, não tô falando desse caso específico, eu estou falando sobre a área ufológica em geral, né? Mas...
não acredito muito, assim, nessa parte eu acredito deles que precisarem passar alguma coisa na pele. Não, eles se tipo... alimentam assim. Não, sim, se alimentam. Aham. Segundo... Segundo relatos Bom. de outro... Depois a gente fala sobre Outra hora a gente outra hora. conversa sobre isso, é muito É doido. muito pra cabeça dele. Uma coisa de cada vez. Vai lá. Segue agora no próximo relato. Diversos desses alunos, eles desenharam como seriam, né, esses seres, e uma outra aluna completou. Eu não consegui ver os rostos muito bem, pois a professora que estava no pátio estava branca como um papel. Imagina a professora, né? Estava branca como um papel bem quando eles vieram. E eu fiquei olhando para ela preocupada. Por isso não vi bem alguns detalhes. Então, tadinha, né? Ficou preocupada ali com a professora. Quase teve um... Baixou a glicose. Se a gente se assustando em casa já quase tem um troço. Imagina, tipo, você vê... Ai, não, gente. Não, de boa. Tenho medo. De boa. Ó, um menino também disse... Eu pensei que eles eram pessoas loucas. Na cabeça da criança, imagina, né, cara? Essa foi a primeira coisa que eu pensei quando vi eles. Porque eles estavam vindo em direção à nossa escola sem fazer nada. E antes disso, tudo que eu vi foi algo como prata caindo do céu. Então eu pensei, o que deve ser isso? Todo mundo está se aglomerando. Eu devo ir para a multidão também. Ele pensou, né? Maria vai com as outras. Maria vai com as outras, né? Então, ele falou, então eu fui. Né? E comecei a aglomerar. Né? Não tô brincando. Ele falou que chegou todo mundo junto no pátio, né, com os outros alunos. Quando mais pessoas vieram, eu disse, ei, não posso ver mais, alguém está vindo. Eu tenho certeza que eles estão vindo. Então eu fui para a frente da aglomeração e quando eu os vi, eu apenas corri para dentro da sala de aula. Esse é dos meus. Então, Piazinho, não. Tem mais gente vindo, eu preciso ver. Chegou lá na frente. Eita, tô com medo, bicho. vou voltar. Voltou durinho, assim. Voltei durinho. Voltou em 8 bits a criança. Tem um fato interessante também nessa história, que a gente tem relato, né? Até mesmo de um dia antes dessa nave, né, Isso chegar. É muito interessante. Uma aluna da escola confirmou o relato contando que, abre aspas, né? Um dia antes, meus amigos e eu estávamos sentados no parquinho e uma das minhas amigas, chamada Emily, olhou pro céu e disse, olha um OVNI. E eu olhei pra ela. Ela olhou e a Emily deu um tapão na cara dela, imagina. Na nuca dela, assim. Ai, Emily. Ai, Emily. Eu olhei pra ele, mas ela disse que estava apenas brincando, que deveria ser um avião. E olhamos pra cima e pensei comigo mesmo, isso não pode ser um avião, porque era muito brilhante, parecia um cigarro. Parecia um cigarro. A abstinência das crianças. Você sabe, era uma Por coisa isso que tá longa. calvo, pô. Você sabe, era uma coisa longa e no final era tudo brilhante. Então, como eu disse, que talvez fosse um OVNI mesmo. Então, todos nós ficamos com medo. Então, um dia depois, que foi no dia que aconteceu, começamos a pensar que aquilo que vimos um dia antes deveria ter sido um OVNI no céu. Porque o meu irmão também viu, mas ele saiu da escola agora. Tipo, isso aqui tudo é nas palavras da criança, né? Então, é o jeito de falar, assim, Sim, meio eu tentei estranho. deixar um pouco mais, assim, mais fiel possível pra não corrigir muito, porque daí é umas crianças falando que nem adulto. Então, a criança se expressa ali, a gente só tá passando o que a criança falou mesmo. Tanto que a gente está lendo pra vocês entenderem como a criança falou realmente, assim, disse sabe? Pedro com o dedo no nariz, pois então. O ranho escorrendo, assim. Não, isso assim também não, mas a gente tá, né, deixando fidedigno. Fidedigno. Né? Um outro aluno também disse, era mais ou menos como uma forma redonda, não é como um prato, mas tipo como 2 pratos que eram um em cima do outro. E eles desceram no meio das árvores, mas eu consegui ver uma espécie de escotilha, mas não consegui ver a nave com mais detalhes. Mas uma coisa que eu vi era que havia um brilho da cor prata por toda parte, mas eu não vi nenhum ser ou algo assim. Então, esse tipo, passou batido. a criança, porque às vezes fica, traumatizado. Lembra daquela história que a gente tava vendo da mulher que encontrou a mãe dentro de casa, que tinha ocorrido um acidente, né, bem feio, e ela não lembrava por que ela tinha aversão a cachorro raspando na porta, porque era o cachorro porque quando ela era viu a trilha a cena, sonora que tava passando quando ela viu a cena. O cachorro tava ali arranhando a porta, então tem coisas que a gente bloqueia por conta de traumas, assim mesmo, né? Eu acredito que possa ser isso, sim. Sim. E aqui no outro relato, né, no caso como a gente mencionou antes, a quantidade de desenhos que batem com a descrição majoritária, assim mesmo, chega a 47 de 62 crianças. Porque, né, aquela coisa, né, alguns pais não quiseram, né, deixar que os filhos falassem e tal.
senão, segundo, né, a professora, as semelhanças seriam próximas de 100% das descrições. E questionado sobre os seus desenhos, uma criança falou, abre aspas, eu vi uma nave grande, depois duas pequenas rodeando, com duas luzes rodeando a nave, como o desenho do Chan. Esse é o desenho do Chan. Uhum. Qual que é o desenho do Chan? Ela mostrou pra câmera. Esse é o desenho do chá. O aluno mostra o desenho para as câmeras e volta a falar. Sim, basicamente isso. O OVNI grande pousou, mas os dois OVNIs pequenos não tocaram o chão, apenas o grande. E os OVNIs pequenos estavam fazendo luzes de cores diferentes, como se estivessem piscando em prata. Iam para verde, então elas iam para azul e então para roxo e vermelho, mas iam bem rápido, como se fosse uma roleta de cores. Eu acho que estava rolando uma festa muito louca, regada pó de estrela dentro da nave. Vá, muito Imagina, LED, os muita ETzinho, loucura, assim. dum. Aham, vá, imagina. Ah, não, mas é brincadeira, porque essa descrição da roleta de cor, que é uma cor que fica mudando e girando, Sim. é muito padrão. É muito A gente padrão. já viu isso em vários outros relatos, né? No caso, tipo, ficar ali a cor bem... Até de Washington, invasão de Washington, foi em 52, se não me engano. Eu não lembro se esse teve Houve o cara que tava cuidando da pista de pouso, ele desligou as luzes para poder enxergar melhor as luzes que ele tava vendo, porque tinha sido captado no radar. E que ficava mudando, E ele né, falou que ficava também. mudando. E, cara, muitos vídeos a gente vê isso. Então, tipo, Nossa, é muito legal. Né? É um padrão, assim, deles É por um algum padrão. motivo, né? É um padrão, é. E o entrevistador perguntou para as crianças se ao chegar em casa eles contaram aos seus pais, mas a maioria dos alunos acharam que era tudo uma invenção. Desculpa, a maioria dos pais acharam que era tudo uma invenção. E não acreditaram na história, né? E nem em alienígenas e muito menos em qualquer outra coisa depois disso, porque imaginaram que as crianças estavam variando, doidona né? de merenda. Né? Doida de que suco. Né? Bom, o pesquisador perguntou para as crianças como eles se sentiam quanto a isso, e a resposta é que quase todos concordaram que as pessoas desacreditar deles era muito triste. Uhum. Então, tipo, é um sentimento meio puro de criança, assim, né? E Tipo, você tá contando uma coisa ali... a mesma coisa falar, acredito. não, eu fiz um desenho de um carro. Não, você não fez. A criança fica, nossa... Não, sabe? mas eu fiz. Eu fiz, né? E uma das crianças chegou a dizer que o tio dessa criança dele, né, falou para os pais: ó, ele é estúpido, ele é criança, mas já viu muitos filmes, e também disse que não havia ninguém no bairro que acreditasse nele. E a criança falou: bom, minha mãe, meu pai, minha avó e meu avô acreditaram em mim, mas meu tio não. O tio então, era tipo, o xarope da família. Era o... era aquele cético, o assim, planista. sabe? Aham. Né? O planista. Né? E outra aluna, né, que estava próxima ali do local, né, após as naves sumirem, disse... Onde a nave espacial tinha pousado, todos os insetos e formigas e coisas assim estavam todos mortos. E havia uma coisa enorme de marca negra. E a minha mãe disse que poderia ter havido um incêndio ali. Mas eu acho que não houve. Eu acho que era a nave alienígena, sim. Porque isso também é baseado em outros relatos, tipo aquele tripézinho, assim, sabe? Que às vezes a nave deixa. Então acabou... Teve um que viu a escotilha. Se juntar o relato de todas as crianças, você consegue fazer uma história... formar a história ali. Porque cada muito... criança, cada uma fala sobre a coisa que mais impressionou. Mas Sim. se você criar uma Isso linha... que é legal desse caso aqui. Porque, Claro, tipo, tem a claro. perspectiva de várias pessoas, né? Então... E de várias pessoas que não tem... Eu sei que criança mente sem motivo, mas não tem porque mentir, né? numa quantidade, em algo tão... O que você acha que eles chegaram naquele dia? Ó, seguinte, galera, vamos Não todo consegui- mundo. Não conseguia nem fazer um trabalho em grupo em 4 pessoas. Imagina 62 falar a mesma história, velho. Exatamente. Não tem como, Não nem tem se condição. ensaiasse. Nem se ensaiasse, né? Com certeza. Né? Ao perguntar se mais alguém teria ido ao lugar, a estudante respondeu: não fomos permitidos, vieram outras pessoas para lá e eles podiam ir até lá, mas os alunos da escola não podiam sair do limite da área do pátio do recreio. Mas mesmo assim, alguns alunos se aproximaram o máximo que conseguiram e foram ver o que tinha acontecido lá. E viram que a grama estava queimada e todos os seres vivos tinham morrido ali naquela área. Então, mais um relato, né? Mais uma confirmação do que a outra menina viu, né? E um dos alunos também disse que o seu irmão, irmã e mãe acreditavam nele.
mas que o pai não acreditou em absolutamente nada do que ele disse. E aí o aluno disse, né? Eu desenhei em um papel exatamente o que eu tinha visto e eu disse, papai, isso é o que parecia. Então ele se aproximou do papel e do rosto e disse, Michael, eu acho que você não está dizendo a verdade. Isso é tudo o que ele disse sobre isso, nem mais uma palavra. Então... Michael. Você está Alice. doido, meu filho. Tá bom, vai dormir. Tá bom, vai dormir. Quase- Chega de televisão pra você Quase não hoje. chega pra lá, né? E o pesquisador também perguntou se eles sentiram medo no dia do ocorrido. E boa parte das crianças levantaram as mãos, obviamente, né? E logo após essa pergunta, o pesquisador perguntou se elas tinham sonhado com aquilo após o Aham. ocorrido. A pergunta da qual a grande maioria também levantou a mão. Mas o interessante mesmo foi a terceira pergunta, porque o pesquisador perguntou se os sonhos eram ruins. E foi quando quase todas as mãos se abaixaram, com exceção de uma criança que falou: tenho pesadelos com isso sim. Digo, eu costumava ter, mas depois de cerca de 1 ano eu parei de sonhar com isso. Eu sonhei que o mesmo ser que eu vi sem cabelo, por algum motivo, ela falou, né? Ele entrou no meu quarto. Ela tinha visto com cabelo e agora ele tava sem. Tipo isso. Será que eles vieram... Só que em outros desenhos também tem a representação dele sem cabelo, não Quem tem? que viu com cabelo, então? Uma das testemunhas, mas, tipo, eu acho que o Kisuko tava muito forte, ela tomou mais de eu um acho copinho, eu acho assim. que o cabelo é um pouco de... Talvez por causa do que o fundo era uma floresta, né? E Aham. tinha muito mato. E era muito escuro. Sim. Então, porque você vê, quando você tá no sol aqui, é uma coisa. Quando você vê por uma mata fechada logo no começo, você já começa a ver formas Sim. escuras. Então, E é de possível, novo, várias né? perspectivas. Às vezes a criança É. que viu com o cabelo tava mais atrás do que a Uhum. que viu carequinha que podia estar lá na Uhum. frente, e a gente não É. sabe, né? Isso a gente tá relatando porque mesmo que tenha algum tipo de desentendimento, é normal, É cara. indiferente, assim, não vai fazer diferença então, tipo, no... né? Então ela falou que ele entrou no quarto dela e tirou ela da cama dela e ela gritou e acordou. Uhum. Questionada sobre o que sua mãe disse quando ela contou sobre os pesadelos, a criança disse: bem, ela continuou dizendo que era um pesadelo, ela realmente não acreditou em mim. Então, Mas É. o caso da família não dando força mas aqui essa pras parte do crianças. sonho, ela é complicada, porque pode sim ter sido um sonho ou um pesadelo, ou pode não ser, por causa de questões de outras dimensionalidades e tal. Uhum. Então, ele pode realmente ter ido visitar ela, Mas ela viu de mas uma ela maneira viu como um ruim, sonho, assim. né? aham. E de uma maneira ruim, obviamente. Por conta do trauma, Exatamente, provavelmente, para né? cada pessoa é diferente, Aham. né? E uma das crianças ainda disse: eu não estava com medo, nem um pouco não. Foi tudo muito divertido pra mim. Psicopata. Aham, essa tava adorando tudo, né? O circo. Aham. E aí outra criança disse: eu ouvi essa senhora na TV, eu acho que foi um dia de noite, estava escuro, e ela disse que foi sequestrada e ela teve bebês que eram alienígenas. Por isso eu tive medo, mas eu acho que os alienígenas vieram porque eles são curiosos como nós. E bem, eles queriam aprender sobre nós e nós queremos aprender sobre eles. Sensata, né, essa criança? Uhum. Algumas pessoas dizem que os alienígenas vieram nos visitar e que algo vai acontecer, que algo ruim vai acontecer com a Terra. Eu acho que eles vieram aqui para tentar avisar as crianças porque nós somos jovens por muito tempo. Nós temos muito tempo até morrermos. Para nos avisar que quando estivermos mais velhos, algo vai acontecer com a Terra sim, porque nós somos jovens ainda, podemos evitar. Sensato? É o relato mais sensato que eu vi dessas Sensato. crianças até agora. Não, É todos difícil são. exigir muito de criança, né, que fale de uma maneira, né? Sim, sim. Mas nem Criança- eu falo direito, A imagina criança as se crianças. expressa do jeito que pode, que consegue, Sim, né? Mas o mas importante esse daqui é eu não, achei é bem... bem interessante, né? Mas a gente vai falar também um pouquinho, depois de todos esses testemunhos Os recolhidos, relatos, os né? relatos, né? O que aconteceu após o ocorrido, né? Porque, assim, o incidente de Rua rapidamente se tornou um dos casos de OVNI mais famosos na África. Em um episódio de junho de 2021, Witness Stories da BBC, o evento foi descrito como um dos eventos mais significativos da história dos OVNIs. E eu concordo com isso. Aham. Né? Os ufólogos continuam a citar o caso como uma evidência convincente de visitas extraterrestres à Terra. Os céticos descartaram o incidente como uma histeria em massa ou até mesmo uma brincadeira, né? Ah, que triste, né? Eu não... né? Bom, várias Aham. testemunhas, né, sustentam que o que foi relatado é
verdade, Aham. né? E em 2014, o Daily Mail e o The Guardian, eles falaram com uma testemunha que disse que teme que as criaturas retornem e que ela consegue sentir quando eles estão de volta à atmosfera, né? Quando eles estão aqui por perto. E em 2016, a testemunha Emily Trim, ela exibiu pinturas que ela descreveu... A Emily que deu um aham. bifão na cabeça da menina. Ah, é verdade, ela, né? Ela exibiu pinturas que ela descreveu como uma manifestação das mensagens que ela recebeu dos seres naquele dia. Então, tipo, né, ela tem dons artísticos ali, foi fazer umas pinturas e tal. Fez a canalização. Isso, aham. E aí, em junho de 2021, ó, recente agora, o escritor do Barstool Sports, o Zá, né? Zá. Ele falou em uma entrevista sobre ser aluno, né, da escola, né, Ariel, naquele dia. Ele contou que viu uma luz brilhante descer do céu e alienígenas saírem dela, né? E outras testemunhas desse evento foram entrevistadas para o documentário de 2020, The Phenomenon. Phenomenon é o nome do documentário. E falaram sobre como a experiência, assim, afetou elas. Porque deve ter sido brabo, assim, sabe? Tipo, não é só alegria quando você tem um contato desse. Acho que muitas dessas crianças foram afetadas, assim, de alguma maneira, às vezes, tipo, mais tardio, assim, sabe? De uma maneira onde eles possam até, talvez, despertar alguma coisa de uma maneira, né, diferente, assim, ou antecipadamente, né? Eu acho que nem para todas as crianças foi uma boa experiência, mas para as crianças que conseguiram assimilar e levar isso pra frente, assim, tipo, eu acho que pode ser realmente um divisor de águas ali, uma chavinha que vira, sabe? Muito certeza. doido. Eu gosto muito dessa história. Eu acho que esses relatos muito interessantes. Sim. Eu acho que é um evento que a gente deveria, hoje, ir atrás dessas pessoas e coletar mais informações, tipo... Porque, cara, não pode, 28 anos depois, as pessoas, a maioria delas ainda falar, sim, isso aconteceu, foi assim, foi assado, e tipo... Meu, se fosse uma brincadeira da escola... Se fosse eu já ia ter falado, pô, não, peguei minha turma lá, fizemos uma brincadeira, mas... Sei lá, não faz sentido, não faz entendeu? sentido. Quem é o mandante? A professora. A tia do suco. A tia do que suco. Deu cogumelo pras crianças. Deu cogumelo. Não, então, gente, esse foi o caso. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que se eu fosse vocês, eu iria correndo pra baixar, ou... Não, baixar não pode. Baixar não, a pirataria só se você pagar, ilegal. eu acho, né? Óbvio. Se entregando, tio Dani. O piratão da web. Isso aí não. Bom, então vamos para o nosso Resumation Lemonation. Oh yeah, baby. Bom, no dia 16 de setembro de 1994, 62 crianças avistaram 3 luzes no céu que brilhavam como um objeto prateado. As crianças acreditavam ser uma nave grande acompanhada por 2 naves pequenas, que pousaram próximo ao perímetro da escola e que causou espanto geral entre as crianças. Muitas dessas crianças viram seres com olhos grandes e negros, em forma de bola de futebol americano, com um pescoço magro, pele pálida e tal, vestindo traje escuro, aquela coisa toda, né? E com cerca de 90 centímetros de altura. Algumas dessas crianças tiveram sonhos e pesadelos com esses seres, mas a grande maioria acredita que eles vieram transmitir uma mensagem que seria para cuidarmos do nosso planeta, pois o futuro seria complicado se continuássemos assim. Ia ficar feia. Ia ficar nervosa a coisa. É estranho. Então, assim, não sei. A única coisa que eu sei é que, se você gostou do episódio, você pode seguir a gente no Instagram, papo.estelar, pode deixar o like aqui no YouTube, pode se inscrever no YouTube, pode seguir a gente no TikTok, @Papo Estelar tudo junto. Isso. E também seguir o nosso ET... O Degox. Segue o Degox. Grande Degox. Degox tá solteiro e ó, tá na pista do negócio, vai te levar pra galáxias. Bem distantes, né? Bom, próximo episódio a gente vai falar, sabe, sobre o quê? Eu sei. O que é? Sobre teorias da conspiração, parte 3. Porque vocês adoram essas teorias. De 10 em 10 episódios a gente faz uma... E cada vez que a gente traz teorias mais malucas. A última foi que tinha um portal na Antártida. Na Antártida que tinha uns robôs que escravizavam a gente. Tem um esquema assim, muito doido. louco. E nessa tem uma teoria muito louca também, que é uma teoria que o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno são a mesma pessoa. Essa eu quero ver.
Mentira, no próximo episódio a gente vai trazer quem de verdade é D.B. Cooper. Vai, imagina. D.B. Cooper. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não vou nem mostrar. Não, é Gente, segredo. Espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Até o próximo, mais um gato. A gente tá... 1000 gatos Tem aqui. um monte de gatinho. Espero que tenham gostado, então. Até o próximo programa. Zoom.